Olá, olá meus amigos e minhas amigas do canal do Tabelião. Retorno aqui para falar com vocês de um tema importantíssimo em direito empresarial, chamado desconsideração da personalidade jurídica. Eu vou trazer as bases fundamentais deste instituto jurídico. Mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal sensacional que traz muito conteúdo em direito empresarial, oratória, carisma e persuasão, bem como direito notarial e registral do nosso estimado Brasil. Vamos falar da Disregard Doctrine, ou Lifting the Corporate Veil. Nossa, professor, o seu inglês é impecável. Eu sei, eu tenho ali meus méritos porque eu estudo muito inglês, mas fato é que a desconsideração da personalidade jurídica tem 3 espectros fundamentais já positivados em nosso ordenamento jurídico. O estimado professor Fábio Ulloa criou uma nomenclatura interessante. Ele criou a teoria maior da desconsideração, a teoria menor, e aí nós temos a criação jurisprudencial da teoria inversa. É sobre isso que falaremos. Antes, porém, vamos dizer para os senhores o seguinte: inicialmente nós tínhamos no Brasil a aplicação de uma teoria, agora não. Então é uma Disregard Doctrine, ou doutrina da desconsideração, isso lá atrás, e ainda nos anos 90 nós tivemos a positivação. Antes existia um exercício judicial de interpretação da exegese para que houvesse aí a tentativa de se invadir o patrimônio pessoal dos sócios. Existe essa regra é aplicada de maneira bastante séria no Brasil. O artigo 1024 do Código Civil diz que existe separação patrimonial entre patrimônio pessoal dos sócios e o patrimônio da empresa, dizendo que existe ali no 1024 um benefício de ordem. O sócio pode dizer o seguinte: olha, primeiro você executa o patrimônio da empresa e depois você venha executar o meu aqui. Esta é uma regra basilar, a primeira premissa que vocês têm que ter na cabeça. Trata-se da aplicação do princípio da autonomia patrimonial aqui no direito empresarial. E somente depois que se esgota o patrimônio da empresa é que se aventa a possibilidade excepcional de se avançar sobre o patrimônio pessoal dos sócios. A nossa teoria menor foi a primeira a ser criada. O artigo 28, parágrafo 5º do CDC, criou a possibilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica nas relações consumeristas. Ou seja, quando a caracterização da figura de um fornecedor e da figura de um consumidor. Se houver insolvência, e basta a insolvência, haverá a possibilidade de se levantar o véu da corporação e invadir o patrimônio pessoal dos sócios que compõem o quadro societário. O artigo 50 do Código Civil positivou a nossa teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige mais requisitos, daí dizer-se teoria maior da desconsideração. O nosso artigo 50 diz que, em caso de abuso de personalidade jurídica, em casos determinados, a pedido da parte ou do Ministério Público, é possível que se desconsidere a personalidade jurídica em 2 casos fundamentais. O primeiro deles diz respeito à confusão patrimonial e o segundo deles vai dizer respeito ao desvio de finalidade. Esta é a teoria maior. Nós temos uma maior dificuldade da comprovação, sobretudo porque a Lei de Liberdade Econômica inseriu determinados critérios e parâmetros para se dizer quando houve desvio de personalidade ou confusão patrimonial. O desvio de finalidade, está escrito no parágrafo 1º, vai dizer que existe ali desvio se houver dolo. Então, desvio de finalidade é a utilização da PJ com o propósito de lesar, com a finalidade, com o propósito de lesar credores ou para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. É necessário a comprovação do dolo, de algo específico ali com relação à subjetividade na atuação do sócio. Já o parágrafo 2º trata da confusão patrimonial nos seguintes termos: entende-se como confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizado por
1. Cumprimento repetido pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa. Transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Chama a atenção dos senhores para o seguinte: o inciso 1 vai falar cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações. Não basta um cumprimento episódico, tem que ser reiterado. A transferência, inciso 2, a transferência de ativos e passivos sem efetivas comprovações, exceto as de valor insignificante. Se for insignificante, nem vai se aventar a possibilidade da desconsideração por meio da interpretação da confusão patrimonial. Vê-se que aqui no parágrafo 2º existe uma maior objetividade nas premissas, nos postulados dissertados pelo legislador. E por fim, nós temos a desconsideração inversa, que foi positivada pela Lei de Liberdade Econômica no parágrafo 3º do artigo 50, e a premissa fundamental que os senhores têm que ter na cabeça é uma interpretação mais casuística. Dentro do direito de família, as questões de alimentos, divórcio, existe a possibilidade de algum espertinho ou alguma espertinha cria uma pessoa jurídica para desviar patrimônio para a pessoa jurídica, para se furtar ao seu dever de alimentos ou ao seu dever de partilha de bens no momento do divórcio. Se isso acontecer, aplica-se o parágrafo 3º e aí então existe a possibilidade de que os tentáculos do Poder Judiciário invadam o patrimônio da pessoa jurídica. Dito isso, nós encerramos estes ensinamentos por hora, convidando vocês a nos seguirem pelas redes sociais, pelo Instagram, aqui no YouTube e também no Facebook. Procure lá por Breno Dori. Será um prazer tê-los comigo nesta caminhada rumo ao conhecimento em direito empresarial, em oratória e, por que não, em direito notarial e registral. Até mais! Tchau!